Preocupado com observando essa introdução desse recurso, né, nas casas espíritas, alguns contrários, outros usando de forma inadequada. E aí eu escrevi um artigo, coloquei no site do Anjo Gabriel, que a gente tem um sitezinho aqui, e por felicidade minha, né, curiosamente, um dia eu pesquisando na internet, eu descobri que esse artigo foi publicado no Jornal Espírita, na cidade de Getulina, no estado de São Paulo. Não entraram em contato comigo, não falaram nada e tal, colocaram lá, né, que eles iam fazer um encontro igual esse nosso, e eles publicaram um artigo, e o rapaz fez uma introdução, dizendo que o artigo tinha tudo a ver com o assunto que seria tratado, e elogiando, e eu fiquei até envaidecido com isso. Colocaram o meu nome, não tiraram a autoria, então, interessante. E eu procurando escrever uma introdução para a apostila, e ela estava escrita que era, na verdade, o artigo. Aí eu tomei liberdade de colocar ele aí, na abertura dessa apostila. Depois vocês leem com calma em casa. Então nós vamos falar sobre o uso do Data Show e do PowerPoint, que é o programa da Microsoft de fazer essas apresentações. Tem outros similares de outras empresas que funcionam conforme basicamente o mesmo sistema do PowerPoint, mas o PowerPoint é o mais usado, então a gente fala sobre ele, apesar de que também nós não vamos na aula de PowerPoint. Alguns falaram assim, vou levar meu notebook. Não tem necessidade, porque a gente não vai ensinar a criar a apresentação, a gente vai passar as dicas de como se fazer uma apresentação adequada, né, de forma que atinja o objetivo e não seja usado erradamente, como muitas vezes é usado. A gente até se propõe, num outro momento, criar um grupo para a gente, cada um vai trazer seu computador, aí vamos aprender. Eu não sou nenhum doutor em PowerPoint, me viro bem, o que eu puder passar, que tiver ao meu alcance para os companheiros, ou se a gente conseguir um outro professor, para a gente aprender junto, porque é fundamental que a gente saiba o básico do programa, que eu não penso, não precisa saber tudo não precisa ser PhD no PowerPoint não. Então os objetivos, nós vamos enfatizar a importância do estímulo visual nas palestras espíritas, orientar para o uso adequado do projetor multimídia do PowerPoint, orientar para a elaboração de apresentações eficazes e situar o PowerPoint como mídia de apoio ao palestrante. Então a gente vai tentar enfatizar bem o que quer dizer isso, mídia de apoio. Então aos poucos as casas espíritas vêm aderindo ao uso do Data Show. As casas vão adquirindo, o equipamento vai se tornando barato, né? As pessoas vão sendo iniciadas na informática, é praticamente impossível, né, se viver fora da informática hoje, e apesar da resistência, eu acredito que em breve quase toda casa espírita vai ter um Data Show e para a gente usar, e talvez um telão ou uma parede para a gente projetar para usar esse recurso. Então a gente precisa aprender a usá-lo adequadamente, porque a gente vê muitas críticas, e não é só no meio espírita não. Eu pesquisando na internet, em todos os meios o PowerPoint é usado de forma inadequada e de forma improdutiva. Então a gente vê três situações que acontecem no meio espírita. Então tem aqueles que resistem e condenam a novidade. Não gosto, não uso, sou contra. Aquelas pessoas resistentes à mudança. Tem aqueles que aprovam e se entregam ao uso do recurso de uma forma exagerada e indiscriminada, a ponto de não fazer uma palestra sem o PowerPoint. Quase sempre, principalmente aqueles que começaram a fazer palestra já com PowerPoint, já com Data Show, né? Então chega o exagero de a pessoa comprar para ele Data Show e telão e no
fazer, ficou dependente daquilo, né? Essa é outra situação. E tem a terceira situação, que é a ideal, aqueles que aprovam o recurso como sendo um complemento e buscam utilizar de forma eficiente e equilibrada, sem exageros ou dependência. É aquele que, mesmo tendo, um dia ele faz sem, para não ficar viciado, para provar que ele tem controle. Quando eu quiser parar, eu paro. Não é? Não ser dependente, porque faltou luz, e aí? Acabou a palestra. Se você não souber administrar o aparelho daquela casa também. Daquela casa, o seu arquivo não abriu, o negócio pifou, o cabo não funcionou, já era. Então a gente não pode ser dependente. Isso acontece muito. Pois é. Então, olha só, ninguém é obrigado a usar, tá? A casa tem, usa se quiser, ninguém é obrigado a usar. Você, ó dedão, você é a peça mais importante da apresentação. A peça indispensável. O seu computador é dispensável, o PowerPoint é dispensável, o DataShow é dispensável, todos os outros elementos são dispensáveis, porque são acessórios. Por isso, o que conta mesmo é o que você vai falar, o mais importante é como você vai falar. Porque o mais importante, a mensagem é importantíssima. Mas se ela for mal passada, não tem mensagem. Acabou, não tem. Se ninguém assimilou nada. Então a mensagem tem que ser boa e a forma que você vai falar. O PowerPoint não fala, você vai falar. Né? Então não tem essa paranoia, tem que usar. Não é? E não tem também que ter preconceito, vamos usar adequadamente. O PowerPoint foi lançado em 84 pela Microsoft para auxiliar visualmente aos oradores, simplificando e facilitando a compreensão dos conteúdos por parte da audiência. Então, a função da apresentação. Os especialistas, tem uma empresa de especialista em PowerPoint no Brasil que ela ensina quem quiser pagar para ela, né, para fazer as apresentações. Então, todos esses palestrantes da moda, Oscar Schmidt, Bernardinho, esses caras que cobram 20 mil reais, 30 mil reais por uma palestra motivacional, são clientes dessa empresa no que se refere a criar as apresentações das suas palestras. Me fugiu o nome dela agora aqui, mas tem um vídeo dela, um vídeo de 30 minutos do presidente dessa empresa no DVD que eu passei para vocês. Muito interessante. Então, ele fala que o papel da apresentação é captar a atenção, despertar interesse, manter a atenção, gerar entendimento e conquistar a adesão. Esse é o papel da apresentação do PowerPoint. E ele fala com muita clareza que o PowerPoint não faz nada sozinho. Então vamos ver o objetivo do PowerPoint com o objetivo da palestra espírita que a gente viu no início. A palestra espírita: informar, esclarecer, conscientizar, consolar, motivar para a mudança. Então nós vamos confrontar esses dois objetivos e a gente vai ver, vocês vão concordar comigo, que são os mesmos objetivos, porque na verdade a gente na palestra precisa captar a atenção, despertar interesse, gerar entendimento, com tudo aquelas formas que a gente viu, conquistar a adesão. Aí entra assim uma polêmicazinha, mas geralmente não tem polêmica. O espiritismo não faz proselitismo, não é? Então vocês acham que o espiritismo quer conquistar a adesão? Que a palestra espírita quer conquistar a adesão? Qual a função do espiritismo? Lotar as casas espíritas, ser a maior religião do Brasil, do mundo? Não. A função do espiritismo é tornar o homem melhor e promover a reforma da humanidade. Então nós queremos que isso aconteça, nós queremos que as pessoas se tornem melhores. Então nós queremos conquistar a adesão para as ideias espíritas, que tornam as pessoas melhores e motiva para a mudança. Conquistar a adesão é igual motivar para a mudança. Então bate direitinho a função da apresentação com a função da palestra espírita. Existem 300 milhões de usuários de PowerPoint no mundo. Eles fazem 30 milhões de apresentações por dia. Cerca de 1 milhão de apresentações está sendo feita agora. 50% delas são entediantes.
Espero que essa não. Então é muita coisa, né, gente? Muitas pessoas estão maltratando outras com apresentações ruins nesse momento. Espero que aqui não. Vamos fazer do mundo um lugar melhor? Vamos aprender a fazer a apresentação do PowerPoint. Depois que eu comecei a estudar esse material, as palestras que eu já tinha feito, as minhas apresentações do PowerPoint, eu modifiquei todas. As que eu reutilizei, né? Não todas, que eu ainda não repassei todas. Então o PowerPoint é somente uma mídia, ele é uma ferramenta, ele pode ser usado para o bem e para o mal, ele não tem culpa. É igual a gente compara a internet pelos crimes digitais. Tem tanta coisa boa na internet. Um automóvel serve para salvar uma vida, levar alguém para o hospital, serve para praticar um assalto. A culpa é do automóvel? É o uso, né? Então vamos aprender a usar. Aí vamos falar dos canais de percepção do aprendizado que a gente tem. A gente aprende ouvindo, né, fazendo e vendo. Então é importante que a gente seja estimulado nesses três canais. E a função do telão, do data show, é estimular o canal visual de percepção. Existem pessoas que se guiam mais pelo ouvido. Tem pessoas aqui que mal olham para o telão, está ouvindo, olha para a gente. Tem outros que não tiram o olho do telão. Então, para esses que estão de olho no telão, está vendo estímulo visual. Os outros não, muda o slide, dá uma olhadinha e olha para o palestrante. Tem aquele que baixa a cabeça e está ouvindo, nem olha. Tem uns que fecham os olhos. E a palestra tem que ser feita de tal forma que até que se tiver um deficiente visual aqui, mesmo a gente usando o data show, ele vai aproveitar a palestra, né? Então, a função do telão é estimular esse canal visual da percepção. Nesse artigo que eu falei, que está no início, fala sobre isso, que são os sinestésicos, os visuais e os auditivos. A retenção da informação conforme o método de transmissão. Então, o método, a retenção após 3 horas e após 3 dias. A mensagem passada de forma oral somente, após 3 horas, a gente ainda está com uma retenção de 70% da mensagem. E após 3 dias, 10%. A visual, após 3 horas, nós estamos com 72% de retenção. E após 3 dias, 20%. E se a gente somar os dois, visual e oral, após 3 horas a gente já está com 85% daquela mensagem na nossa lembrança, no nosso intelecto, e após 3 dias, 65% da mensagem. Então a gente vê que não é besteira, né? Não é inútil, ao contrário, ajuda, é uma ferramenta, é um estímulo, é um algo a mais. Não é tudo, mas é importante. Primeira dica: conheça o programa. Nós precisamos conhecer o programa para trabalhar com ele. Porque é interessante que o próprio palestrante faça a sua apresentação. Porque a gente vai ver que a apresentação não funciona sem o seu criador. A boa apresentação não. Então, mesmo que a gente não tenha o domínio, a gente vai fazer e vai pedir para alguém para revisar, para pôr uma animação, para formatar. Normalmente o filho da gente de 10 anos, 9 anos, que sabe muito bem, pede para ele. Ou então vamos aprender o básico, não é difícil. A gente não precisa fazer peripécias com o programa, a gente precisa conhecer, senão fica complicado. É o que esse curso não vai ensinar, conhecer a mexer no programa. É o que eu falei, se vocês quiserem criar um grupo depois, no curso básico, no DVD que vocês receberam, tem um curso básico do PowerPoint 2007, que é o mais usado. Já lançaram em 2010, até pouco tempo, 2003 ainda estava sendo bastante usado, então sempre é um anterior. 2007 é o que é mais usado. Tem 11 videoaulas ensinando a lidar com o programa, ajuda bastante. Enfim, as dicas de como fazer uma boa apresentação. Aí o bicho pega. Pega assim, no sentido de mudança de conceito, né? Que a gente precisa mudar. Em apresentações de PowerPoint, tenha em mente que mais é menos. Quanto mais coisa, menos a mensagem será transmitida com eficácia.
é daquelas, né? Mais uma daquelas que eu já fiz muito isso. Faça slide limpos, leves e agradáveis. O que é isso? Vamos lá. Regra de ouro: um slide, uma mensagem. Então você bateu o olho, um slide, uma mensagem. Aquele slide vai te trazer uma mensagem, não mais do que uma. Você pode colocar uma mensagem, talvez, aspectos de uma mensagem em mais de um slide, mas nunca duas mensagens no mesmo slide. A gente não precisa economizar papel, não tem papel, né? A gente vai ver sobre isso também. O ideal, um tópico por slide. Nós vamos falar também sobre o ideal e o possível, tá? Um tópico, a gente vai ter uma margem do mínimo e o máximo que a gente pode fazer, que é aconselhável. Uma frase curta e uma imagem, o ideal, tá, gente? Por exemplo, há um slide modelo aí: transformação é uma porta que se abre por dentro. Não mais do que isso. Aí o palestrante vai falar sobre o que está ali. O slide complementa a fala do orador. Ela ilustra a fala do orador. Ele não traz informação, complementa. Jamais coloque todos os dados no slide. Mantenha informações-chave sempre à mão, sob seu controle, seu domínio naquele momento, para que você tenha o controle da palestra. E as pessoas vieram para te ouvir, não para assistir o slide. Eles querem ver a sua exposição, a sua explicação, o seu raciocínio, a sua forma de apresentar aquela ideia. Lá está o complemento. Então as informações chaves são de domínio do orador. Elas não são lançadas no slide. Olha só. Observem esse slide. Muito texto e tal, né? Se quiser captar e manter a atenção da plateia, evite slides como o anterior. As pessoas geralmente leem mais rápido do que você fala, o que significa que você pode se tornar inútil na apresentação se ficar sempre lendo o que está escrito. Interessante, né? Vamos fazer um teste. Vou ler lá em cima, tá? Vocês não reparam, não. Expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir, de compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. São os mecanismos que conduzem a humanidade. Olha só, tem gente que já está cá embaixo, não é? Olha só como é que as coisas vêm na mão da gente. Cuidados na palestra com projetor multimídia. Eu estava no ápice da preparação desse material. Vim aqui no encerramento do mês de Kardec. Rogério Coelho me deu uma revista. Tinha esse artigo lá. Veio. Vai ser. Esse rapaz que escreveu esse artigo, dirá quem ele é. Ele aí, ó. Vou mostrar ele lá. Esse artigo vai ser o eixo condutor da nossa palestra de agora em diante, tá? A revista que ele me deu. Descartei um monte de coisa que eu tinha e peguei a espiritualidade agindo aí, ó, né? Então, o Boston Peter Carrara escreveu na Revista Internacional do Espiritismo de dezembro de 2010. É até comum se ver um tipo de apresentação em que o apresentador de costas para o público apenas lê slides cheios de texto, igual eu estou fazendo agora, com letras miúdas e figuras desinteressantes, sem qualquer entusiasmo. Não dá nem para ter certeza de que o apresentador tem bom conhecimento do tema, pois ele se comporta como um mero explicador de slides, um refém da projeção. Então, olha só, apenas ler slides cheios de texto, não dá nem para saber se ele conhece o tema. Fala-se no meio que o Data Show está emburrecendo muito palestrante, está fazendo com que o querido palestrante caia. Por quê? Porque ele não está sabendo usar adequadamente. O palestrante era ótimo, colocou o Data Show e começou
adequadamente e aconteceu isso do palestrante ser questionado, ser comentado. Por quê? Porque não está usando de forma correta. O palestrante fica engessado pela apresentação. Então, o palestrante controla a apresentação e não o contrário. Se eu colocar todo o material ali, eu vou ficar refém do que está lá. Eu vou estar sendo controlado pelo telão, pelo programa, pelo computador, e eu vou perder o meu controle completamente. E a minha apresentação vai perder todo o atrativo, todo o charme que está na informação que eu vou estar passando, aquelas informações-chave que a gente mantém à mão, que é o X da questão. Isso aí é um reforço, né? Dicas: um slide, uma informação. Tópicos curtos, palavras-chave. Lá no tópicos eu contei palavras-chave. Projete um tópico por vez. Vocês lembram do retroprojetor que ficava tampando com a folha? Um pouquinho tampava. Por quê? Porque quando você está lendo lá em cima, o outro está lendo lá embaixo, está dividindo a atenção da plateia. Então ficava tampando. Por isso que a gente projeta um tópico por vez, igual está sendo feito agora. Comentou, projeta o próximo. O ideal, máximo de 3 tópicos por slide. Ou uma tolerância não mais do que 8 linhas por slide. Então, o dever de casa, vocês vão pegar o DVD depois dessa aula aqui e vão olhar na apresentação da primeira aula. Se eu sair fora do que está aí alguma vez, eu não fiz tudo conforme seria o ideal, mas eu acredito que não tem um slide lá com mais de 8 linhas. Aí vocês vão ver, se tiver, depois vocês me contam. Eu vou aceitar o feedback na rua, não tem problema nenhum. Vamos lá. Por isso, não escreva livros em seus slides. Seja conciso, breve. Escreva somente o cerne das ideias que deseja transmitir. Você falando e as imagens dos slides intercalando-se com suas palavras ajudam a fixar sua mensagem. Sérgio de Camargo, vídeo e texto, um dos dois é burro no material de apoio. No material de apoio também tem textos aí excelentes, não deixe de ler não, que é muito bom. Então, olha, o cerne das ideias que você vai colocar nos tópicos, você não vai escrever testamento lá. O testamento é do seu conhecimento, você vai falar. A pessoa olha lá e está te ouvindo. Então, ajuda a fixar. Então, é apoio. Por isso que a gente fala que o PowerPoint é mídia. O bom slide não funciona sem o palestrante. Se a pessoa fez uma palestra, se você fez uma palestra ótima, manda uma apresentação para mim. Se a apresentação for boa, aquela pessoa não vai entender nada. Se ela ler e entender tudinho, vai apresentar. O slide está bom para ela ler em casa, mas para apresentar no telão não está bom. Não foi bom, nós falamos assim não. Porque o bom slide, a boa apresentação não funciona sem o palestrante. Porque ela complementa o que o palestrante vai falar. Só isso. O que você diz e o que é exibido nos slides precisam trabalhar de maneira que um complemente o outro. Não é? É igual o cowboy e o cavalo. Voltando aí ao Peter Carrara. Nos bons slides, as frases são substituídas por tópicos ou palavras-chave, ressaltando-se a legibilidade com a recomendação de apenas 7 linhas por slide. Alguns falam 8, alguns falam 6, ele falou 7. E esses tópicos não devem de jeito nenhum ser projetados todos de uma vez, mas um a um na chamada projeção gradual. Outro militante do meio espírita, ele tem muito material dentro da internet, Carlos Pachem, fala mais ou menos a mesma coisa. Algumas normas básicas para o preparo de slides e transparência. Não use textos. Não ultrapasse 36 palavras arranjadas, no máximo entre 6 a 8 linhas de texto. Já entrou no contexto de 8. Vocês vão ver na primeira lá que não tem nenhuma maior com mais de 8 linhas. O texto deve ocupar no máximo entre 2/3 a 3/4 da tela.
Prefira tópicos pequenos e insira um de cada vez. Sempre que for possível, coloque uma imagem. Torna o visual agradável, né? Está ali a senhora segurando a plaqueta, mandando um recado para a gente. Tente colocar um charme no slide, se for possível. Ô João, tem alguma forma de ter acesso às imagens de uma maneira mais prática? Porque é sempre uma dificuldade quando eu preparo as minhas. As minhas nunca têm imagem, porque é muito difícil. A gente vai falar sobre isso aqui, não aprofundadamente, mas vamos dar algumas dicas a respeito. E depois, na aula que vem depois do encontro, né, a gente possa ver isso também, tá? Olha só, as informações detalhadas são expostas verbalmente por você, o palestrante, que é o ingrediente principal da receita. Você se lembra da regra? 7 linhas por slide ou menos, 7 palavras por linha ou menos. Será que esse é um bom plano? Se você seguir essa regra, você terá um slide como esse. Enxutinho, agradável, não deu muito trabalho, não precisou ter imagem. Um básico, que você vai projetar um slide, um item com palavra-chave, vai comentar, vai vir outro e tal. Né? É o possível sem muito trabalho. Se puder implementar, tudo bem. Tá aí uma coisa enxuta, né? Caso seja realmente necessário inserir textos longos, quem vai decidir você é livre para decidir. Não é regra fixa aqui, não estão engessando ninguém. Divida-os em vários slides, né? A gente não precisa economizar slides. Quanto custa um slide extra? Quanto custa? Nada. Por quê? Na época do retroprojetor, tinha que imprimir, custava caro, tinha que levar lá para imprimir, tinha que cuidar. Aí você tinha que espremer e colocando, mudando tal, o slide do Data Show, o PowerPoint, acabou com isso. Você não precisa ficar espremendo letra, né? Não custa nada. Use quantos slides, páginas forem necessários. É melhor fazer vários com imagem impactante ou frase curta de efeito do que entulhar toda a informação numa página. Se vocês forem pesquisar na internet, você vai encontrar alguns assim. Uma apresentação de 1 hora não pode ter mais do que 20 slides. É errado. Aquele slide cheio de letra lá que eu coloquei, eu prefiro 30 desse do que 5 daquele. Então não tem limite para slide não. O slide tem que cumprir o papel dele. Esse palestrante que vocês vão ver lá da SOAP, a empresa que faz SOAP, S-O-A-P, ele está falando aqui, os slides estão mudando nas costas dele, estão movimentando, é coisa de profissional. Mas ele não tem nem noção da quantidade que é. Vai mudando, vai complementando o que ele vai falando. Tudo automático, os grandes palestrantes, os grandes gurus da autoajuda, é tudo assim, né? Então, ó, quem tem saudade do retroprojetor? Não é? Ninguém tem. Olha o monstrengo aí. E para imprimir aquilo, para ficar. Aí ele desatualizou, apareceu uma coisa nova, você perde a transparência. Olha o prejuízo. Slide tradicional em tópicos. Está aí um slide tradicional. 1, 2, 3 tópicos. Insere um de uma vez e tal. Tudo num só. Então vamos ver uma nova proposta. Vocês lembram das frases? O homem é um animal social. Um tópico, um slide. Colocou uma imagem, não custou caro, nada, reserva. O outro. O homem está em constante transformação social. Se colocou ali. Antigamente o troglodita lá, a mulher grávida andando na frente, ela atrás. Hoje o casal fica grávido, né? Está lá o marido escutando. Olha a mudança e transformação social do mundo, né? As grandes mudanças sociais marcaram a época. Está lá na década de 1900 as mulheres reivindicando o direito de votar, e hoje a gente vê as mulheres dominando o mundo, né? Poderia colocar aí a queda do muro de Berlim. Se a gente acha, né, Jaqueline? Depois a gente vai falar em imagens. Se você colocar lá mudanças sociais, você vai achar zilhões de imagens. Então, aqueles 3 tópicos que estavam com essa nova proposta,
Você projeta, em vez de você projetar um tópico cada vez, um slide cada vez, que não custa nada, é de graça. Regra de 3. Normalmente as pessoas têm facilidade de assimilar até 3 itens por lista. Pai, Filho e Espírito Santo, ontem, hoje e amanhã, pare, olha, escute, o Guim, Zezinho e Lizinho. Né? Isso aí é técnica de neurolinguística, enfim, tem um fundamento. Por isso, tente apresentar no máximo 3 conceitos em um slide ou uma lista com no máximo 3 itens sobre a mesma ideia. Uma ideia ou um slide. 3 conceitos, 3, né? No máximo. Se houver mais itens, liste somente os essenciais ou divida-os em mais slides. Vamos distribuir os slides. Menos textos e mais imagens. Depois o Carrara vai falar que o slide é essencialmente imagem. Até aquele texto que está ali é uma imagem, né? Faz parte da imagem. Os slides não são textos, são imagens. Essa é a base conceitual necessária para preparar bons slides. Eles são imagens projetadas numa tela, e na condição de imagens devem ser coloridos, ilustrados e suecos. Devem ser visualmente interessantes, esteticamente agradáveis. Então, se puder, sem partir para o mau gosto, né? A gente vê cada coisa também extremamente colorida. A gente vai ver o limite disso aí mais à frente, o contraste e tal. Colocar uma coisa chamativa, agradável. Exibindo as questões do livro dos Espíritos. Exiba primeiro a pergunta e depois a resposta. Por quê? Se você exibir os dois, você está lendo a pergunta para quem já está na resposta. Então, um exemplo. Questão 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuir unicamente a uma disposição física? E aí a gente comenta. Esse capítulo está falando sobre a emancipação da alma. E a gente comenta que Kardec vai falar, né, essas informações-chave. O tchan que o orador dá na coisa. É resposta, é resposta. É quase sempre feitas comunicações que inconscientemente entrais com o espírito, ou das que com elas tiveste durante o sono. Né? Então, outra sugestão, dica: fundir a pergunta com a resposta numa única sentença. A gente pode fazer isso, deve. Botou uma imagem ainda ao slide chamativo. Enquanto dormimos, inconscientemente saímos do corpo e temos encontro com outros espíritos e trazemos conosco as sensações boas ou más dessas comunicações. Questão 471 do Livro dos Espíritos. Aí está ali projetado. Agora o orador vai falar sobre o tema. Aí ele pode fazer a pergunta de memória dele, por que Allan Kardec vai contextualizar a informação-chave na mão dele, o slide complementando de forma agradável. Fotos no lugar de clip art. Clip art é esse desenho e a foto lá de cá. Sempre que puder usar a foto é melhor, né? Pesquise no Google Imagens. Você põe lá google.com.br, lá em cima você vai clicar em imagens, você vai colocar lá Allan Kardec. Vai sair lá 300 mil imagens de Allan Kardec. Você vai olhar o que você quer, você vai clicar nela, vai mandar ela abrir, clica com a direita, manda salvar para uma pasta do seu computador, depois você vai inserir a partir do programa PowerPoint. Forma correta de inserir imagem. Salve a imagem numa pasta do computador. Use a opção inserir imagem do arquivo. Você vai lá na aba inserir imagem, vai abrir aqui, você vai colocar que quer inserir do arquivo e vai mandar inserir a imagem. Não use copiar e colar. As imagens podem desaparecer e te deixar na mão. Você vai lá na internet, clica na direita, copiar. Aí você vem cá no programa colar. Se você mudou de computador, aquela imagem não vai aparecer mais, porque ela depende de informações que estão na área de transferência do seu computador. Eu já peguei aqui, o palestrante veio, fez a palestra boa, enfim, aqui o pendrive, traz para mim, chega em casa, não tem uma imagem
seu computador e insira através da guia de inserir imagem. Mesmo porque a imagem que é inserida assim, ela te dá mais recurso de formatação, certo? Porque às vezes até quando fala você sair da internet e voltar, no seu próprio computador ela costuma não aparecer ou aparece distorcido, ou não. Tem também dentro disso aí, é salvar a imagem como. Isso. Quando você vai salvar, né, a gente está passando batido em cima, quando você vai salvar, tem o formato JPEG, GIF, né, o formato que você escolhe para salvar a imagem. Normalmente a gente salva em JPEG, né, JPG, que é a forma mais usada. Então, usar esse esquema aí. E você acha, você coloca lá, qualquer palavra que você colocar no Google Imagens, vai aparecer muita imagem. É um acervo imenso. Dá para especificar também, por exemplo, se você vai fazer vai falar sobre evangelização, aí você vai colocar Kardec, aí você pode colocar Kardec e as crianças, por exemplo. Isso. Aí a imagem vem mesmo, entendeu? É mais diretamente. Isso, exatamente, mais específica. No DVD eu coloquei muitas imagens que podem ser usadas. Imagem do Pestalozzi, do colégio dele, de Kardec, muitas imagens de Jesus, Emmanuel, André Luiz, mas tem muito mais lá que vocês podem pegar. Então já tem um acervo de imagem para ser usado nesse DVD que vocês receberam. E você acha cada imagem maravilhosa. Dessa forma que você falou aí, dá menos distorção, por exemplo, se você tiver que ampliar a imagem? Não, a questão da distorção é quando você colocar o cursor em cima da imagem, você já vai ver a resolução dela, o tamanho dela. Se ela estiver lá 140 por 120, ela é pequenininha. Se você ampliar, ela não vai ficar legal. Se você vê lá, ela tem 400 pixels por 600, a partir daí ela já é uma imagem de bom tamanho, é um arquivo um pouquinho mais pesado, mas você vai colocar e vai ampliar, ela vai ficar bonita. Se você clicar em cima dela e mandar abrir imagem, a que for grande ela já vai abrir maiorzinha. E essas que você deve ter preferência por ela, que vai ficar um trabalho mais bonito. Muito fraquinha, baixa resolução, você amplia, ela fica toda distorcida. Justamente a Google já tem a opção na esquerda que fala assim, médias, grandes e pequenas. Ela está dando outra dica aqui que o Google já dá essa opção de você selecionar se tem imagem grande, média ou pequena. Então são muitas coisas que a gente vai aprendendo aí. Então os slides não devem funcionar como uma imensa cola. A minha cola está lá, eu não preciso preocupar que está lá e aí está toda a minha palestra lá. Aí falta a luz e o danço. Crie um arquivo de texto, imprima, deixando sobre a mesa ou tribuna para a sua orientação. Certo? A sua palestra vai estar na sua cabeça e no seu esquema que a gente aprendeu a fazer no primeiro módulo. Você não vai colocar ele ali. Não tem graça. Você vai judiar da plateia. Então você vai ter um arquivo à parte para você consultar, para você olhar sobre a tribuna ou sobre a mesa. Um exemplo. Faz um arquivo de Word. Tá vendo? Slide 1, está ali as ideias que você quer falar a respeito. Slide 2. Se quiser pôr uma forma, uma tabelinha, slide 1, slide 2, mesma coisa. Outra sugestão. Use a área de anotações do PowerPoint. O PowerPoint está lá aberto. Aqui embaixo está escrito lá, insira aqui suas anotações. Essas apresentações, essa e anterior, a hora que vocês abrirem, vocês vão ver que tem muitas anotações, muito texto que está na apostila, eu coloquei ali embaixo. Então, uma forma de você guardar a sua palestra com os slides enxutos e a informação complementar de cada slide está ali embaixo. Então nós vamos ver que tem como a gente visualizar e tem como a gente imprimir isso aqui também, né? Então o slide não é a palestra, ele não pode ser como uma grande apostila ou uma grande cola. Imagina se eu projeto essa apostila aqui e a gente começa a ler juntos, não é? Ninguém merece. Então a gente vai ao então aí, vocês estão percebendo, né?
Então a gente vai colocar o computador no modo de exibição do apresentador. Esse é um modo que a gente vai lá, apresentação dos slides, e vai marcar aqui, ó, usar o modo de exibição do computador. E possivelmente a gente vai ter que ter um certo conhecimento, vai ter que mexer em configuração de vídeo. E aí a gente vai, para a gente aqui no computador, vai aparecer aquilo que está ali, o slide e as anotações relativas a ele do lado. E aqui embaixo a sequência dos slides, de todos os slides da apresentação. Aqui o tempo da palestra e aqui a hora. E lá no telão, ali no telão vai estar aparecendo o slide cheio. Normalmente, isso aqui só aparece para mim. O computador ele vai mostrar para mim os slides com todas as informações, com a cola que eu preciso, da área de anotação, e para a plateia está mostrando a tela cheia, que corresponde a essa parte aqui só, mostrando em tela cheia. Só que não são todos os computadores que têm recurso para isso, e nem todos os programas. Esse meu aqui não dá. Ele é aquele Windows 7 Home Edition, aquele mais simples. Eu sei que o Windows 7 Professional e o XP dá recurso para isso, e é uma ótima ferramenta para o apresentador. Então você guarda o seu arquivo de PowerPoint com os slides leves, enxutos, a área de anotação, e você usa esse recurso na hora da sua palestra. Estou pensando até em trocar de computador. Mas aí também vai depender se o palestrante está próximo ao aparelho dele, né? Exatamente. Por exemplo, aqui nós não teríamos condição. Agora não. Mas aqui na mesa tem que dar. Não é o ideal. Se tiver a tribuna, altinha e tal. E pouca gente usa isso. O palestrante antigo não sabe esse recurso do PowerPoint. Esses programas são danados, né? Então, além disso, a gente pode gerar um arquivo do Word contendo as miniaturas do slide e as respectivas anotações na área de texto do programa. Então, aquelas anotações que ficaram na área de texto embaixo, a gente pode gerar um arquivo que vai ter uma miniatura do slide e aquelas anotações de lado de folhas, imprimir para a gente acompanhar. É só a gente ir lá no salvar, lá em cima, a gente vai clicar aqui nesse símbolo, vai vir aqui publicar e vai vir aqui, ó, criar arquivo do Microsoft Office Word. Então, ele vai abrir essa janela e a gente vai optar, ó, anotações ao lado dos slides, ou linhas em branco ao lado dos slides, anotações abaixo dos slides, linha em branco abaixo dos slides, ou somente tópicos. E aí vai ficar lá um arquivo assim, ó. Tá lá a miniatura do slide e aqui as anotações relativas àquele slide, certo? Assim com todos, a gente pode imprimir e ter sobre a tribuna para a gente consultar durante a palestra. Faça como os grandes comunicadores, use cartões de sugestão. É o que o Faustão usa, que a Hebe usa. Ali está o X da questão, não está lá, não é? Os grandes palestrantes, igual o Steve Jobs, falecido, e eles usam aquele teleprompter, né, que fica assim, invisível para a plateia, um vidro transparente, só ele que vê, ou no chão. Roberto Carlos usa, Roberto Carlos ficando velho, não sabe a letra das músicas, ele tem que ler no chão assim. Não é? Então eles têm vários recursos. O Faustão usa aquele papelzinho, o lamento dele todo rabiscado. É o jeitão dele, já faz aquele jeitão despachado, são os cartões. A gente pode usar a folha do Word. Então todos os especialistas do PowerPoint falam que a gente deve usar isso aí. Certo? Para consultar no momento de dúvida. Se tiver na memória, tudo bem, mas a gente não deve confiar totalmente na memória. Contraste, seja discreto, não abuse das cores, o público pode se distrair. Use cores que facilitem a leitura. Então, o contraste, o nome indica, tem que dar um contraste legal.
Fundo escuro, fonte clara. Fundo claro, fonte escura. Isso aí é básico, né? Alguns defendem que os melhores contrastes são fundo azul marinho, fonte branca. Fundo preto, fonte amarela. Agora, cada um é livre. Eu gosto muito, antes de saber disso, eu sempre gostei de azul marinho com branco. Então, fica a critério de cada um, mas tem que ser um contraste legal aí para... E aí? Lascou, né? Cuidado com o fundo em degradê. Pode comprometer a legibilidade do slide. Aqui eu vejo legal, lá tá mais, né? Então, colocou um fundo em degradê, a fonte é branca, chegou ali, ela sumiu. Você coloca um margem, tem uma parte que está mais branca, a imagem tem que ter cuidado para ver, para colocar a imagem de fundo. Eu particularmente acho que bonito para esses que vêm por e-mail para a gente ler na tela do computador, que está nítido, mas para projetar no telão sempre cai um pouco a resolução, a nitidez, não é aconselhável. Texto em caixa alta é mais difícil de ler. Caixa alta é tudo maiúsculo, né? Em caixa baixa é mais fácil. Então nada de pôr tudo maiúsculo. Quando muito, coloca o título maiúsculo e o resto em caixa baixa. Olha aí, dá uma olhada nesse texto aí, assim, tá? Leitura dinâmica. Olha agora, como é que melhorou? Além de botar em caixa baixa, deu um espaço. E no caso aí, o correto seria projetar cada vez, está dando 7 linhas, está dentro do esquema que passa no teste, né? Uso correto das fontes. Sem serifa. Com serifa. Serifa é essa abazinha aqui, né? Serifas são pequenos traços e prolongamentos que ocorrem no fim das artes das letras. Fontes com serifa são difíceis de ler no monitor, assim como em itálico. Então são as dicas que a gente vai ver que realmente é verdade. Qual que é aconselhado usar? Fonte sem serifa. Nós vamos ver quais as fontes indicadas. Use fonte sem serifa. Arial Black, Verdana, Calibre. Então são fontes que qualquer computador que você levar, elas vão funcionar. Você põe uma fonte muito rebuscada, além de dificultar a leitura, não são todos os computadores que tem, é uma fonte que não é das fontes básicas que existem. Então, se a gente pegar essas 4 aí, a gente vai se dar bem, não vai ter problema de visibilidade, de compatibilidade com outros computadores. Times New Roman são as fontes sarifáveis a mais conhecida. Garamo fica bem bonito no papel ou até na tela do computador, que são chamadas fontes clássicas, é essa aí. Fontes clássicas são mais difíceis de ler na tela. Fontes simples são mais claras. Fontes em itálico são mais difíceis de ler na tela. Fontes em negrito ou normal são melhores. Sublinhado pode confundir na leitura extensa. Prefira cores para enfatizar ou diferenciar. Então são as dicas que a gente vai seguir na hora de fazer a nossa apresentação. Utilize tamanhos coerentes à tela de apresentação, tamanho das fontes. Então no título principal nós vamos usar o tamanho 36 a 50, título interno 30 a 42, título do texto 24 a 36. Ou seja, nunca vamos usar uma fonte menor do que 24. Se o texto não coube, abre para outro slide, né? Se a gente resolver de fato colocar texto longo, então diminuir para caber não funciona, não é uma boa política. Aos tamanhos, olha como é que fica lá: Arial 50, 42, 30 e 24. Dá para ser menor do que 24? Fala sério, não tá, né? Não fica legal não. Animação. Use animações simples e sem exageros. Lembre-se, o principal é a mensagem e a forma que você vai passar. Animações exageradas, pirotecnias tendem a chamar mais atenção que a mensagem.
Você muda o slide e o texto vem pingando lá de cima. Aí, de repente, sai uma imagem do lado e faz aquele barulhinho. Acabou a mensagem. Aí você fica assim, doido para ele mudar, vamos ver qual que vai ser a próxima. Aí já vem outro piscando, igual máquina de escrever, para mudando de cor. Chamou mais atenção do que a mensagem que você quer passar da doutrina espírita. Virou um show. Então você tem que ser simples e objetivo. O principal é a mensagem que você está passando. Não vamos abrir concorrência para a mensagem. Uma dica importante: define e mantenha um padrão para os seus slides, para os slides de uma mesma apresentação. No mesmo fundo, não fique mudando o fundo, não fique mudando a animação, mantenha um padrão. O povo viu que está padronizado e concentra na mensagem. Ele não fica querendo ser surpreendido a todo momento. Um exemplo de slides padronizados, né? Tudo igualzinho, fundo, as fontes, padronizado. O assistente sabe o que o aguarda e ele vai concentrar o que realmente precisa se concentrar. Não divida a atenção com a plateia. Outra coisa importante que a gente vê todos os dias acontecendo. Mais uma da série, eu já fiz muito isso. Os slides não são apresentação. Nunca esqueça que a atenção deve estar em você e não nos slides. Você não deseja competir com ele para a atenção do seu público. Quando que isso acontece, como fazer para evitar? Vamos ver. Nunca fale junto com o slide. Projetei um slide lá, ele está falando uma coisa, eu estou falando outra. Não. Estou dividindo a atenção. O povo mudou, está lá, não está prestando atenção em mim. Está abrindo uma concorrência. Dê tempo para a leitura. Projetei o slide, de preferência curto, em termos de texto ou imagem. O povo tem que processar aquilo. Opa! Tem que computar aquela imagem, aquela coisa e tal. Aí você está dando tempo. Você não vai falar que você vai perder tempo naquilo. Ao projetar, leia-o junto com a plateia para depois fazer suas considerações. Está lá, de preferência, uma imagem e uma frase curta, ou então um tópico. Projetou, leia, o pessoal viu o que é, volta para você está falando, eles olham para lá, olham para você, mas não está vendo mais aquela concorrência, né? E a palestra está se tornando produtiva. Não mude o slide quando ainda estiver falando no anterior. Eu ainda estou falando sobre esse aqui, aperta aqui e mudo para o outro. Dividir a atenção. Eu vou mudar para o outro quando eu for falar sobre o outro, no momento adequado. Uma coisa muito interessante, para concentrar a atenção em si. Às vezes pode ser necessário ter toda a atenção voltada para si, você não quer concorrência nenhuma do telão. Então tem umas formas de fazer isso. Insira um slide em branco entre um slide e outro. Um slide sem texto, sem nada, está ali, acabou a atenção lá, o pessoal vai olhar para você. Outra opção: escureça ou clareie toda a tela sem sair do programa. Quais as formas? Pela tecla E ou tecla C. Quero escurecer a tela, eu vou aqui na tecla E. Escureci, não precisei desligar lá, não precisei pôr nada na frente. Teve um lugar aí que eles colocaram no papel, o papel pegou fogo. Me contaram isso. Quer dizer, aí eu até falei para o rapaz lá, falei, não, quando acontecer isso, aperta a tecla E, que não tem problema, você não precisa. Às vezes o palestrante ligou, a palestra não começou ainda, ele quer deixar apagado, aí coloca o papel, não precisa. Se você fechar a tampa ali, pode esquentar a lâmpada, não sei. Então você apertou a E, escureceu. Você apertou qualquer tecla, voltou. Você apertou a C, branqueou, clareou. Não precisa, apertou qualquer uma, voltou. Certo? Pule slide sem que o público perceba. Você coloca o número do slide e enter. Como é que é isso? Você não deu tempo. Por exemplo, não tem tempo mais. Eu tenho lá o slide, eu estou ali no 98. O meu slide de encerramento é o 120.
Brincadeira, não vou chegar lá não. Eu vou aqui no teclado numérico, eu vou passar por 100 aqui, quer ver? Estou no 98, eu vou passar por 100. Ah lá, foi por 100. Né? Ninguém viu os slides que estão no meio ali. Eu não preciso ficar pulando, o tempo está pouco, todo mundo vendo, não precisa. Agora eu vou voltar, eu estava no 98, ele já acabou, eu vou voltar para o 99. Voltei. Enter. O número do slide que você quer e o Enter. Né? Vou ver se eu voltei certo mesmo. Deixa eu ver o anterior aqui. É isso mesmo. Está lá o número do slide, mais Enter. Cuidado com a ortografia. A gente falou no princípio de estourar o tempo, de encher a linguiça. Você quer matar uma apresentação sua com um erro crasso de ortografia no slide seu. Então, por isso que a gente tem que... Vamos por parte. Mostre capricho. Se você não se importa com a sua apresentação, o público não dará importância a você, muito menos a sua mensagem. Uma única palavra escrita errada fará você perder metade da influência sobre aquele público. Revisar, muitas vezes, pedir alguém para revisar, porque a gente está vendo todo e está certo no detalhe, a gente está vendo a apresentação como um todo. Então tem que ter alguém que vai olhar e falar assim, está errado, está assim. É importante também a gente ter um dicionário no computador ali, na barra de serviço embaixo. Qualquer dúvida, você clica nele e abre. Eu tenho o Aurélio no meu e consulta como que a palavra explica corretamente. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Treinar a apresentação. Acabou? Passa tudo, olha, vê se as animações que você colocou estão funcionando direitinho, se está tudo correto, né? Se na hora que você vai projetar primeiro um item que está cá embaixo, para depois projetar os que estão em cima. Então precisa dar uma revisão, dar uma passada geral. Você clica ali no F5, você não precisa também ficar procurando cá embaixo aquela coisazinha mexendo. Não, você clicou F5 e já abre a tela de apresentação na primeira tela, e você já começa a mudar. E passa e olha, né, com carinho, com cuidado, para não ter surpresa desagradável. Localize e separe antecipadamente os arquivos a serem usados. Você está lá com uma pasta cheia de arquivos de PowerPoint. Aí você vai usar na palestra 2 ou 3. Você pega, clica com a direita e põe enviar para a área de trabalho como atalho. Você não vai estar duplicando o seu arquivo, portanto não vai estar pesando o seu computador. Você só vai estar criando um atalho na área de trabalho. Então você separa se você vai usar e manda todos para a área de trabalho, criando um atalho para elas. Depois você abre uma pasta lá na área de trabalho, palestra do dia tal. Aqui tem 2 atalhos criados, coloca os atalhos aqui dentro, é só arrastar para cá e na hora da palestra já está tudo ali. Passou aquela palestra, você deleta essa pasta, que ela só tinha atalho mesmo, seus arquivos originais estão quietinhos lá onde eles sempre estiveram. Porque não dá para você sair procurando o arquivo no momento da palestra, né, que vai quebrar todo o clima. Outro detalhe: insira um hiperlink para outros arquivos. Você vai lá, inserir hiperlink. O que eu fiz? O filme. Eu não precisei sair do programa para passar o vídeo. A foto do nosso amigo Polito ficou sendo um hiperlink. Eu selecionei ela e vim aqui, ó, criar, inserir hiperlink, cliquei ali, né? Me abriu aqui uma pasta. É importante a apresentação e os vídeos que eu quero passar estejam todos na mesma pasta. E aí eu localizei ali, ó, o vídeo que eu queria, cliquei em cima dele e cliquei OK. Então quando eu cliquei na imagem, ela já me mandou, já me abriu o vídeo diretamente, sem precisar de sair do programa e ficar procurando o link lá. Outra coisa,
pode inserir o arquivo de vídeo diretamente. A gente vai lá, ó, inserir arquivo, filme do arquivo, vai abrir uma mesma pasta daquela, e aí o filme vai ser inserido aqui como se fosse uma imagem. Eu vou dimensioná-lo aqui do tamanho que eu quero, e aí a hora que eu clicar aqui, ele vai exibir o filme dentro da própria apresentação do PowerPoint. É uma forma muito boa. Eu não fiz assim dessa vez porque deu um conflito. Eu clicava nele, ele passava em câmera rápida e eu não descobri por quê. Informática tem dessas coisas, então eu coloquei naquela forma do hiperlink, que é melhor até do que eu ficar fechando e saindo do programa toda hora para procurar o vídeo que eu quero passar. Tira o dinamismo da apresentação. Isso tudo é coisa que a gente pode repassar depois. Essa apresentação está no CD, o curso de PowerPoint está, mas eu estou propondo a gente fazer um grupo depois, cada um trazer seu computador para a gente treinar isso aí. Eu me disponho a fazer isso, tá? Então, olha, teste antes, várias vezes, em situações variadas. Você vai passar o vídeo, você testa. Se você não vai usar o seu computador, você vai no computador, você vai usar. Se você depende de som, você tem que vir antes para testar o equipamento da casa, né? Regule e teste o som do vídeo antecipadamente. Tem um arquivo salvo na outra modalidade de inserção por segurança. Você inseriu o vídeo, criou a hiperlink ou inseriu. Traga um de cada jeito. Na hora do problema tem o outro, né? Vamos trabalhar com segurança nesse sentido. Aí o Carrara vai nos socorrer de novo. Então ele fala, tem a necessidade, né, de estarmos bem preparados para manusear os equipamentos e não corrermos o risco de, durante o tempo reservado à palestra, ficarmos tentando à frente do público resolver as dificuldades que possam surgir, né? Então a gente tem que ter um domínio para manusear o equipamento, já ter testado, já ter separado os arquivos que você vai usar naquela forma que a gente falou, ou numa outra que queira, para não ter esses entraves no momento da palestra. Chegou, já está tudo treinadinho, tudo preparadinho. Verifique antecipadamente se a sala e os equipamentos estão ok, né? A gente precisa vir antes, testar, ligar, experimentar. Salva os arquivos em várias opções e formatos. Se possível, leve o seu computador. Imprima a apresentação ou esquema. Uma coisa muito importante, usando a apresentação de terceiros. A gente falou que a boa apresentação não funciona sem o seu criador. Então a gente acha apresentações na internet de um montão. Eu já usei várias. Não tem problema não, mas a gente precisa saber, né? A fonte é fidedigna, a mesma coisa que da primeira etapa. Você está usando um livro, está usando um texto da internet, a fonte é fidedigna. Quem é o autor? Qual a intenção dele? Qual a mensagem? A apresentação é boa. Ela segue esses critérios de contraste, das fontes adequadas, está tudo legalzinho, as animações, botar aquele show de pirotecnia e de cores. Como é que está a apresentação? Ela é boa, é sóbria? Vale a pena usar? A mensagem é boa, o mote dela é bom, o aspecto, vale a pena? Foi compreendida na totalidade? Às vezes a frase e a imagem que está ali depende da complementação do autor. E se não anotou nada na área de texto, como a gente falou, você vai ficar boiando. Compreendeu realmente? Dá para usar? Aproveite a ideia, o mote, né? Se a sacada dele foi boa, se o aspecto que ele pegou foi bom, você pode aproveitar, pode adaptar, melhorar, resumir. Está com muito texto inserido, mude com uma frase só e pega aquele restante de texto como fonte para você estudar, né? Troque uma imagem, veja o contraste. Se está usando fonte muito rebuscada, mude para uma fonte mais sóbria. Faça então uma melhorada ali, seguindo essas dicas
que nós passamos, e quando for utilizar esses materiais, é elegante e ético citar a fonte. Eu usei isso aqui, foi elaborado pelo fulano de tal, encontrei no site tal, achei interessante, né? É ético a gente fazer isso. Importante. O data show e o PowerPoint não existem para facilitar a vida do palestrante. Mas a gente pensa, agora ficou fácil. As minhas palestras, tudo lá no computador. Você faz a palestra lá fácil, tem essa, qual que você quer, está tudo lá. Eu abro aquela apostila na tela e vou lendo, vou falando. Não é para facilitar a nossa vida, a vida do palestrante. Não. É para enriquecer a mensagem que está sendo passada. No nosso caso, a mensagem espírita. Às vezes, vem até para dar mais trabalho para nós. Mas eu acho que mesmo assim facilita. Facilita porque a gente vai estar cumprindo a nossa tarefa de uma forma melhor e a gente pode manter os slides, as anotações na área de texto, ou então a gente criou uma pastinha para cada palestra, onde tem os slides feitos dentro da técnica adequada e um arquivo do Word com o esquema da palestra. Eu acho que facilita sim para os dois lados, desde que for. Então, ele não facilita, não existe somente para facilitar a vida do palestrante. Nós não podemos facilitar a nossa vida e complicar a vida do ouvinte, e principalmente complicar a transmissão da mensagem espírita. Nós não temos esse direito. O ideal versus o possível. Está muito difícil? Foi complicado? Vamos ao possível. Caso não seja possível seguir todos os conselhos, foque nas dicas a seguir para fazer uma boa apresentação. Afinal, o principal é o conteúdo da mensagem, o conhecimento que você tem do tema. E faltou ali a sua técnica para passar, a forma que você vai passar. Então vamos lá ao possível. Não encha o slide de textos. Não se torne um leitor de slides. Apresente o tema em tópicos. Use o máximo de 8 linhas por slide. Projete um tópico por vez. Projete a pergunta e depois a resposta, no caso do Livro dos Espíritos. Capriche no contraste. Use fontes adequadas, tipo e tamanho, etc. Mantenha um padrão de slides, não fique modificando, querendo surpreender. Distribua textos longos em vários slides, se for realmente necessário usar. Distribua, divida em vários. Use animações moderadamente. Cuide da ortografia. Use imagens ainda que simples, porém dentro do tema. Sempre que possível, apresente o tópico numa sentença resumida. Fundir a pergunta com a resposta. Certo? É o básico que a gente vai estar fazendo no nosso recado. Lidando com o equipamento. Isso é importante. Posicione o projetor numa paralela perfeita com o telão. A gente coloca o projetor ali, está tudo torto. A gente não pode começar a mexer nos botões, não. A gente tem que ajustar, tem que estar certinho, a gente conserva ele ali na mão. Se não for possível, é somente aí que a gente vai mexer na configuração para endireitar nessa perpendicular. Na maioria das vezes você consegue somente posicionando. Se você quer aumentar a imagem, chega para trás. Se você quer diminuir, chega para frente. Evite mexer nas configurações, né? Tem que ter uma atenção especial com o cabo de imagem. Esse cabo é muito sensível, se forçar ele fora do lugar, ele estraga, começa a dar mau contato, aí o computador muda as cores, tudo fica desbotado, e a gente começa a mexer em configuração. Não é nada disso, 90% dos problemas de data show é o cabo. E se o cabo danificou, já era, é o outro mesmo. Então tem que tomar cuidado na hora de colocar, encaixar direitinho, não forçar fora do lugar. E se deu errado, paciência, comprar outro, um cabo desse tamanho aí, morre em 80 e bola para frente. Verifica o foco. O foco é aquele botãozinho ali, mexe no foco aí, Rosa. Desfoca para lá. É bom você dar uma chegada no foco quando você vai, né? Que pode, depende da configuração do seu computador aqui, para dar o foco legal. Então sempre é bom você olhar se está ok. Siga os passos de segurança ao desligar o equipamento. Vide a apostila e o manual do proprietário, do fabricante.
você desliga o data-show primeiro no botão. Não desliga imediatamente na tomada. Por quê? Porque o cooler, o ventilador ainda está girando para ventilar. A lâmpada apagou, mas ele ainda está no automático. Só depois que ele parou de funcionar que você desliga na tomada a energia elétrica. Aí você espera mais um tempo para esfriar mais, para somente então guardá-lo. Senão, essas são as recomendações, né, do fabricante. O filtro de ar deve ser limpo regularmente, é um filtro que tem debaixo ali, tipo uma gavetinha. Garanta a máxima refrigeração durante o funcionamento. Já teve verãozão aqui, desse nosso data show aí, de arrego. Então tem que estar ventilado. Se estiver muito quente, arruma um ventiladorzinho para ele, porque senão essa lâmpada esquenta muito, então dá uns probleminhas ali. Conexão do computador com o data show. Você ligou aqui, ligou lá. Como é que você faz? Você vai pressionar a tecla função FN, que está aqui embaixo, e com ela pressionada você vai olhar lá nas teclas de funções lá de cima e vai achar essas duas telinhas desenhadas. Depende da marca. No meu é F5, no outro que eu tinha era F7. Cada marca tem uma. E com essa tecla pressionada você vai dando toques nessa tecla aqui até que a imagem esteja sendo projetada tanto no computador quanto no telão. Normalmente 3 toques é o bastante. Aí vai estar projetando nos 2 lugares. Se ainda não funcionou com o cabo ligado tudo direitinho, aí você reinicia o computador. Vai ali, desligar, reiniciar. Ele normalmente já reinicia projetando nas 2 telas. Se não deu certo, verifique cabo e aí vai afora. Mas isso aí é o básico. Então, os objetivos propostos inicialmente: enfatizar a importância do estímulo visual nas palestras espíritas, orientar para o uso adequado do projetor multimídia, orientar para a elaboração de apresentações eficazes e enfatizar PowerPoint como mídia de apoio ao palestrante. Aí assim a gente encerra a bibliografia, né? E a nossa tela final. E de minha parte, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que tenha sido produtivo. E vamos conversar para criar esse grupo aí, um horário que dê para todo mundo, para a gente passar mais na prática nessas questões do programa PowerPoint. Se tem alguma pergunta, como a gente propôs aí, por escrito, alguma colocação, nós temos aí o horário um pouco estendido, mas eu estou à disposição. Se não tiver, a gente... Vem aqui na frente, Silvana. A Silvana é a presidente da AMB, que apoiou esse evento. A Silvana, inclusive, tem uns recados para dar e ela vai fazer o encerramento. Mas a gente, essa questão do dia, vamos conversar em off para a gente, né, marcar o dia do estudo aqui do computador, né? Isso. Esse ano tá difícil, né, Denise? O ano está acabando. A gente estava com problema de data, Silvana, se for depois do dia 10, só em março, porque o ano acaba e só volta em março para trabalhar. Então, gente, eu vou passar aqui para a Silvana, tá? Muito obrigado a todos. Nós adoramos, né? Eu adorei de muita coisa, né? E eu vou fazer sua prece, porque eu sei que tem a Dona Lourdes, né? Desencarnou, muitas pessoas aqui estão precisando de sair para ir no enterro dela, né? E o que eu queria falar é que eu estou com os ingressos do filme dos Espíritos que a gente fez. Nós fizemos uma parceria com a Aliança Municipal Espírita. Então eu estou com pouco, você viu que eu esqueci a bolsinha que eu estou carregando para lá na casa. Mas na feira do livro está sendo vendida até amanhã. E eu estou pretendendo abrir a AMB todos os dias de manhã, de segunda a quinta, das 9 às 11.
tem muito movimento, né? Então a AMA é aqui aqui na rua Santa Rita, 47A. Então vou abrir das 9 às 11, 11h30, né? Porque não vai ter a feira do livro e apoiou também isso. A Heloísa, a Isis, né? Mandou falar que se alguém desejar vai completar o lanchinho, ainda tem bastante coisa gostosa lá embaixo, viu? Então, gente, nós vamos orar, né? Trabalhar juntos é muito bom. Nós estamos vendo aqui várias casas representadas, um sábado, no final do ano, isso tudo é muito bom. Então nós vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, pensar nos espíritos amigos que estão aqui neste momento, nos envolvendo com muito carinho, a fim de que possamos, em nossa simplicidade, levar a mensagem espírita com mais instrumentação para as pessoas, sobretudo aquelas que estão aportando a casa espírita pelas primeira vez. Senhor Jesus, Tu sabes as nossas dificuldades, mas também o nosso desejo, a boa vontade que temos de poder falar nessa doutrina tão maravilhosa, do Consolador prometido, que veio balsamizar as nossas feridas, examinar os nossos destinos, a nossa evolução e, sobretudo, nos dar a alegria de viver, a possibilidade de sermos felizes, no acreditar na vida futura. Despeça-nos, Senhor, com Teu amor e pedimos neste momento um acolhimento para a Dona Lourdes Miranda, esse espírito que tanto trabalhou aqui no Anjo Gabriel, que tanto apoiou todos os trabalhos de Mulher Espírita, que ela seja acolhida pelos mentores amigos, pelos familiares, levando também a sua família, a tranquilidade e a serenidade da boa convivência com a querida Dona Lourdes. Despeça do Senhor com Seu amor, abençoe João Eduardo, que com tanto carinho, zelo e denodo realizou esse evento, e fique, Senhor, em nosso coração. Que assim seja.